Vamos resolver agora esses exercícios aqui de derivação, utilizando todas as regras do produto. Eu tentei botar numa ordem de dificuldade. Nesse vídeo aqui eu vou resolver do 1 até o 5. Então, se você tentar resolver o primeiro e não conseguir, aí você tenta resolver o segundo, depois que eu resolver o primeiro, que talvez já dê uma luz. Aqui está o gabarito. Eu sei que está um pouquinho difícil de enxergar. No próximo vídeo eu vou resolver do 6 até o 8. Eu nem falei isso, mas nesse vídeo aqui é do 1 até o 5. E aqui está o gabarito. Quem sabe você já resolveu, né? Se não... só rolar um pouquinho aqui para dar para ver o resto. Tá um pouquinho difícil de ver, eu acho, mas se você colocar em HD o vídeo ou aumentar o tamanho da tela, vai dar para ver legal. Então vamos lá para nossa primeira resolução. Aqui a nossa primeira questão é para achar a derivada de f de x quando f de x é igual a x vezes seno de x. Antes disso, vamos só lembrar a nossa derivada, a regra da derivada do produto. Eu vou escrever só aqui do lado, que é o primeiro exercício, para fazer bem devagar. Se eu tenho uma função que é f de x, que é igual a g de x vezes h de x, e eu quiser a derivada, ou seja, f' de x, eu vou fazer aqui g' de x, ou seja, a derivada da primeira função vezes h de x, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, ou seja, h' de x, vezes g de x, tá ok? Bem tranquilo, eu não vou demonstrar isso aqui agora, porque eu já demonstrei anteriormente. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu quero achar a derivada de f de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, olha aqui na nossa fórmula, deriva a primeira função, que é o g de x. Qual é a nossa primeira função aqui? Vai ser o x. Então, a derivada de x é 1 vezes, multiplica vezes a segunda aqui, que no caso é seno de x. Sem derivada, né? Mais, agora a gente vai derivar a segunda e multiplicar pela primeira. A derivada da nossa segunda aqui, ou derivada do h de x, no caso sendo seno de x, é derivada de seno é cosseno de x. Tudo isso vezes x, que é a nossa primeira função aqui conservada. E pronto, nós chegamos aqui na nossa resposta. Essa aqui é a derivada de f de x. Bem tranquilo o exercício. Vamos lá, para o próximo. Assim, eu sugiro que você pare o vídeo antes do próximo. Pare o vídeo agora. Se você não tivesse conseguido resolver nem a primeira, nem a segunda, você para o vídeo agora e tenta resolver a segunda, e assim sucessivamente. Quem sabe dar uma luz aí à resolução de alguma das questões. Vamos lá. Segunda questão aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar a derivada de f de x. Eu deveria ter sido mais explícito e ter dito que a derivada, eu poderia, né, ter dito que a derivada é em função de x. Mas agora eu só vou falar aqui mesmo, que é a nossa variável aqui. Então, o que vai acontecer? Esse t, como a gente está derivando em função de x, esse t ele vai ser como uma constante. Ou seja, isso aqui é como se estivesse escrito assim, f de x é igual a 8x. Por exemplo, só que ao invés de botar 8, eu botei t. E aí, para derivar, já que a gente está derivando em função de x, a gente vai considerar uma constante. Então, o que a gente vai fazer? Se eu fosse derivar 8x, a resposta seria 8. Então, aqui a derivada obrigatoriamente é t. Se você não tiver entendido por que é t, você pode fazer uma coisa um pouco melhor. Você pode considerar aqui, ó, a regra do produto. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a derivada da primeira função. A derivada de t é quanto? 0. Por que 0? Porque é uma constante. Vezes a segunda, que é x, mais a derivada da segunda, ou seja, nós vamos derivar a nossa segunda função aqui, vezes a primeira. Quanto é a derivada de x? É 1. Vezes t. Tudo bem? E aí, o que isso aqui vai dar? 0 vezes x dá 0, a gente vai ficar aqui com t. Ou seja, a mesma coisa. Por incrível que pareça, a gente chegou ao mesmo resultado, que já era óbvio de se esperar, já que isso aqui é uma coisa exata, né? Então, qualquer um dos dois métodos está ok. Claro que esse aqui é mais rápido, você pode jogar o t para fora da derivada, porque é uma constante. Qualquer uma das ideias serve. Ou ainda, você pode fazer aqui, ó, 1 cai, subtrai 1 aqui de cima, né? A regra da derivada da potência, tanto faz. Vamos lá para a próxima. Essa aqui ela parece um pouco mais difícil, tem o logaritmo e aqui a exponencial, já dá um pouquinho de medo, vamos dizer assim. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente tem uma soma. Então, para resolver essa soma, a gente vai ter que quebrar em duas derivadas. Então, eu vou reescrever aqui assim, ó, e elevado a x vezes o log natural de x. Vou botar aqui, ó, derivado, tudo isso derivado, mais a derivada de 5 vezes x, certo? Porque quando eu quero achar a derivada da soma, eu posso quebrar na soma das derivadas. Isso aqui vai ser igual a... Como é que eu vou resolver isso aqui? Regra do produto. Derivada da primeira, quanto é a derivada de e elevado a x? É o próprio e elevado a x, a derivada que se repete. Vezes a segunda, log natural de x. Mas, ó, lembrando aqui que eu derivei, isso aqui a derivada é igual. Mas a derivada da segunda, quanto é a derivada do log natural de x?
Talvez você não esteja habituado, não se lembre, mas é 1 sobre x, vezes quanto é a nossa segunda função. Aqui eu só apliquei lá, eu vou botar aqui qualquer letra para ficar mais fácil. A vezes B, y' é igual a A' vezes B, mais B' vezes A. Foi essa regra que eu apliquei aqui, tá ok? Mas, agora eu vou derivar aqui, ó. Quanto é derivado de 5x? 5. Espero que essa altura você já saiba isso. E aqui nós ficamos com a nossa resposta. Se quiser, você ainda pode dar uma arrumadinha, vai ficar um pouquinho melhor. Botar o e elevado a x em evidência, ó, porque a gente tem elevado a x aqui e aqui, vezes o log natural de x mais 1 sobre x. Mas não precisava deixar em evidência não, tá ok? Já estaria aceita aqui nessa passagem. Vamos para a próxima questão. Vamos. Agora aqui a nossa quarta questão. Já está ficando um pouquinho mais difícil, mas a gente ainda consegue resolver aí. Dá para resolver até em uma linha se a pessoa já tiver uma certa habilidade. Então vamos lá. Qual é a nossa função aqui que a gente vai ter que derivar? A gente vai ter que derivar isso aqui, ó, que é a nossa regra do produto. A gente vai derivar o j de z, que é o produto entre duas funções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai derivar a primeira. Eu já vou escrever aqui direto. A derivada da primeira função, vou botar aqui entre colchetes para ficar um pouco mais organizado. Derivada da primeira função vezes a segunda conservada. 7 parece um z, vezes a segunda conservada. Tá ok? Mais, agora a gente deriva a segunda, ou seja, 7z mais z ao quadrado, derivado, vezes a primeira. Eu não sei porque eu escolhi 7 aqui, porque é parecido com z, podia ter escolhido tanto número. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer as derivações. Eu só apliquei aqui a regra do produto, beleza? Ainda não resolvi nenhuma derivada. Quanto é derivado de cosseno menos seno? Às vezes a gente esquece porque... Sempre confundo se é o menos ou é o outro, né? Mas é menos seno a derivada do cosseno. Vezes 7z mais z ao quadrado. Mas, agora a gente vai derivar a nossa segunda função aqui. Como é que a gente vai derivar aqui, ó? A gente tem uma soma, a gente vai derivar aqui, mais a gente deriva aqui. O que é derivado aqui primeiro? 7. Mais, quanto é a derivada aqui? 2z. Lembrando que eu botei entre parênteses, por quê? Porque é tudo isso que está multiplicando o cosseno. Tem que pôr esse parênteses aqui. Vezes o cosseno que a gente vai conservar aqui. E terminou a nossa segunda resposta. Se você quiser, você pode multiplicar aqui, aplicar a propriedade distributiva, né? Multiplicar aqui. Vai ficar um pouquinho maior, mas assim já está bom também. Valeu? Vamos lá para a nossa quinta questão. Já está começando a ficar um pouquinho complicado, mas ainda dá para a gente resolver aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, um produto. Então a gente vai ter que aplicar a regra do produto. Brilhante, não? Então 3x, o que a gente vai fazer? A gente primeiro deriva a nossa primeira função, multiplica pela segunda do mesmo jeito que está lá. 3 elevado a x, raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 sobre x. E soma com a derivada da segunda multiplicada pela primeira. Se tiver dúvida, você volta lá nos primeiros exercícios, eu escrevi a fórmula. Eu vou só reescrever isso aqui, ó. Como é que a gente pode escrever isso aqui? Esse 3 ele pode sair daqui e vir para baixo do 2. X elevado a 2/3. Isso é a mesma coisa que está escrito aqui, hein? Eu ainda não derivei nem fiz nada. Quanto é 1 sobre x? É a mesma coisa que x elevado a menos 1. Tudo isso derivado. Vezes a primeira. 3x ao cubo mais x. Tá certo isso que eu botei aqui? Não, tem que botar o parênteses, porque a gente está multiplicando tudo que está aqui dentro. E agora que já está bem organizadinho, a gente só tem que desenvolver. Então vamos lá. Na verdade, ainda tem que derivar aqui. Vou derivar aqui dentro. A gente tem uma soma, a gente pode quebrar as duas somas. Esse 3 ele vai cair. Quando ele cair, vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Vezes x ao quadrado. De onde eu tirei esse quadrado? Eu subtraí menos 1 aqui. Regra da potência na derivação. Mais a derivada de x, que é 1. Tudo bem? Tudo isso vezes... Isso aqui conserva, não tem que mexer nada aqui. Eu só vou alterar o modo de escrever. Falei que não tinha que mexer nada e mexi, mas tudo bem. Vezes, mais, quer dizer, ó, só repetir aqui, tá? Porque não está derivado. Agora, aqui está derivado. Vamos lá, como é que a gente vai derivar isso aqui? Esse 2/3 aqui parece complicado. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. O 2/3 vai cair e a gente vai subtrair o menos 1 aqui. Então, vem 2/3 vezes x elevado a 2/3 menos 1. Vou fazer aqui, vou botar aqui, menos 1/3. Mas se você tiver dúvida, eu vou fazer bem aqui, é melhor fazer mesmo. 2/3 menos 1. Como é que a gente vai fazer? Tira o MMC, que vai dar 3, porque aqui a gente tem um 1 implícito. 3 dividido por 3 dá
dá 1 vezes 2 dá 2, 3 dividido por 3 dá 3 vezes menos 1 dá menos 3. Quando você subtrair aqui, nós vamos ter menos 1/3, que é o que está aqui, beleza? Mas, quanto é a derivada de x elevado a menos 1? Vou até tirar esse mais. Vai ser menos 1 vezes x elevado a menos 2. De onde veio esse menos 1? É o menos 1 que caiu aqui de cima, ó, que nem o 2/3 caiu. E esse menos 2? A gente subtrai 1 daqui de cima. Mesma regra que a gente aplicou aqui, é a regra básica da derivação, vezes 3x ao cubo mais x. E aqui terminou o nosso problema, beleza? Mas se você quiser, você ainda pode multiplicar aqui, ó, e fazer, vamos dizer, deixar uma outra apresentação do problema, ou do resultado. Mas eu acho que isso só seria uma perda de tempo, tudo bem? Vamos lá para o próximo. Aliás, próxima questão nos próximos vídeos. Acabei ficando sem tempo aqui. Se tiver alguma dúvida dessas questões, deixa aí no baixo no vídeo. Obrigado, tchau.